Pode soltar, João Marcos, ao Luiz, como diz o Juninho, Luiz Henrique. Durante todos esses domingos, amados, você travou conhecimento com essa mídia, não é? Exposição bíblica, exposições bíblicas em Neemias, nos domingos, 19 horas, presencial no templo e transmitido pelo canal do YouTube, reiniciando. Amados, e como o Senhor foi generoso conosco, né? Um tempo de reinício, um tempo de adaptações, de tudo novo. E o Senhor nos trouxe então mensagens no livro de Neemias, um livro que trabalha com esse foco da reconstrução. Reconstrução dos muros, as estruturas da cidade e reconstrução também dos valores da cidade, né? Das estruturas, capítulos de 1 a 7, dos valores, capítulos 8 a 13. E hoje, então, estamos encerrando, dando um clique, Luiz, com a mensagem que tem esse tema, acertando as contas com o passado. E eu já vou explicar por que eu escolhi esse título, não é? A foto que você está vendo é de um relógio, não é? Imagine a sua vida como sendo um relógio, né? Em que o tempo vai passando, não é? Nesse retorno das crianças, por exemplo, na EBD, a gente tem sido se surpreendido ao ver como elas têm crescido, né? Porque desde março, algumas crianças a gente não via desde março. E aí começa a crescer e tal, e chegam aqui, eu já disse isso, uma criança, por exemplo, que chegou na EBD, toda orgulhosa, toda cheia de si, dizendo, eu já tenho 6 anos. Né? Uma coisa assim, medonha, um marco, realmente. O tempo vai passando, né? E foi assim também com Neemias, amados. Deixa eu só fazer uma linha do tempo rápida com vocês. Estão comigo? No capítulo 1, quando Neemias recebe a visita de Anani, o seu irmão, e ele faz aquela pergunta, né, perigosa. Se você não quer se envolver, não faça pergunta, né? Ele falou, como está as coisas lá em Jerusalém, o povo? E ele recebe aquela notícia e chora, se lamenta e ora. Toma coragem, depois de 4 meses, nós estamos falando do ano 444 a.C., ele toma coragem e realmente decide pedir permissão ao rei no capítulo 2 para ir até Jerusalém, recebe alguns subsídios governamentais, não é? Para a sua viagem, e ele chega em Jerusalém, conhece então o estado da situação, toma pé, não é? Da situação para poder intervir. Tudo leva a crer, amados, olhe para mim, que ele tinha 40 anos de idade. Os comentaristas fazem aí uma conjunção de fatores para definir 40 anos. Ele fica um período de cerca de 12 anos como governador, e depois, nós vamos estar vendo agora no capítulo 13, que ele sai e fica um tempo fora. E esse tempo fora, somado com o período do seu em que ele constrói os muros, estabelece os marcos da cidade, participa daquelas reuniões de avivamento, tudo leva a crer que quando ele volta, amados, ele já está com 65 anos de idade. Porque ele fica ali nesse período segundo ali, algo em torno de 12, 13 anos. E aí a gente fica pensando o seguinte, Neemias volta, e nesse período, quem está acompanhando a série de mensagens sabe que no capítulo 8 há um avivamento, a Bíblia é aberta, é descoberta, o livro da lei, a Bíblia é lida, explicada e aplicada. No capítulo 9, amados, há um jejum, há uma consternação nacional.
No capítulo 10, eles assinam uma aliança, eles são signatários de uma aliança. Eles se comprometem com duas cláusulas pétreas, duas cláusulas principais: seguir a lei de Deus e servir ao templo de Deus. No capítulo 11, nós temos o estabelecimento da cidade. No capítulo 12, a gente tem uma honra àquelas pessoas que fizeram parte da história, desde a primeira leva, 539, liderado por Zorobabel. A dedicação dos muros, um grande culto, amados, em que homens, mulheres e crianças celebram ao Senhor com tanta festa, olha para mim, com tanta alegria, diz o versículo 43 do capítulo 12, que o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. De longe. É que eles não sabiam, porque senão iam cantar: ouve-se o júbilo de todos os povos. Houve muita alegria, muita festa. E aí o capítulo 13, amados, é esse capítulo final. Se você não sabia, saiba agora. Nós estamos prestes de ler o último texto escrito no Antigo Testamento. O último texto escrito, se não texto escrito, mas a menção ao fato, que vai ser o último fato descrito no Antigo Testamento. Nesse período, para usar uma palavrinha que meu pai gostava de usar, né? Gosta porque está vivo, graças a Deus, nesse interregno, não é? Eu sempre ouvi meu pai pregando, às vezes eu vou falar, eu lembro da palavra que ele usava, né? Nesse interregno, que é nesse meio de campo aqui, de tempo, um homem de Deus se levantou para ser profeta em Jerusalém. O nome dele? Malaquias. Que curiosamente tem no seu nome o significado de meu mensageiro. O que dá a entender, e alguns comentaristas como Calvino afirmam, que seria um pseudônimo e não o nome desse homem. Mas eu acho que Calvino exagerou um pouco. Pode ter sido o nome. Há outros, os outros profetas, embora seja comum se usar pseudônimos, mas todos os outros profetas tiveram seus nomes. Por que Malaquias teria pseudônimo? Não é? Então eu creio que foi alguns até comentaristas viajam na maionese e falam que Malaquias era pseudônimo de Esdras. Pô, nada a ver, Esdras era escriba, não era profeta. Não é? Então esse cidadão chamado Malaquias prega e escreve 4 capítulos. O Augusto Nicodemos fala que a ideia central do livro de Malaquias é o culto verdadeiro ao Senhor. Ele está próximo, né? Está próximo. Vai ficar bom o Augusto Nicodemos, né? Para entender isso daí. O primeiro capítulo fala sobre o culto. O culto ao Senhor estava sendo feito relaxadamente. Isso nesse período que Neemias voltou para a Babilônia, lá para Suzã. Então, Ramos, o líder vira as costas. Isso não acontece nos nossos dias, né? O líder vira as costas e a coisa, amado, desanda geral. Não acontece hoje, mas aconteceu no tempo de Neemias. E aí, Erivelto, entre 12 e 13 anos, o culto que Neemias deixou redondinho. O pessoal já estava oferecendo o seguinte: o cordeiro manco, aleijado, o pior cordeiro, não é? Aquilo que realmente piorou aqui. O animal tinha que ser o primeiro, o melhor, mas o culto estava relaxado, capítulo 1. Segundo capítulo fala da corrupção no sacerdócio, no livro de Malaquias. O sacerdócio estava tão corrompido, que eu já disse aqui para vocês, que Deus chega a dizer de que ele estaria revertendo as bênçãos daqueles sacerdotes em maldições. Uma outra coisa que vai acontecer também no capítulo 2, quem conhece o livro de Malaquias está com isso na cabeça, está me acompanhando? Divórcio, muito divórcio. Juninho, a pessoa casava, não dava certo, arrumava uma mulher estrangeira,
elas bonitas, amonitas, astoditas, moabitas, e outras itas mais, e se casava, deixando a mulher da juventude. A mulher envelhecia, ele trocava por uma outra juventude. A ponto de Deus falar através de Malaquias: eu abomino o divórcio. Mais do que abomino, se eu não me engano, diz: eu repudio o divórcio. Capítulo 2. No capítulo 3, Malaquias fala que o povo já não estava dando dízimo, mas não. Neemias, amado, tinha deixado tudo direitinho. Gente, você dá o dízimo disso. Os sacerdotes recebem o dízimo para sustentar os levitas, os cantores, os porteiros, e tudo direitinho. E os sacerdotes também precisam dar o dízimo de volta. E deixou tudo direitinho. Mas no capítulo 3, Malaquias, amado, só foi Neemias virar as costas e ficar um tempo fora. O povo já não estava dando dízimo mais. E Malaquias é obrigado a dizer aquilo que você sabe, né? Quem não dá o dízimo está roubando. Vocês estão roubando de Deus. Esse é o contexto. O contexto, amados, de não dar o dízimo e ser um ladrão, não é um contexto assim de apenas o dízimo pelo dízimo. Está se referindo ao todo do livro de Neemias. Então, para você entender o livro de Malaquias, é obrigado ler o livro de Neemias. Tem que estudar a Bíblia direito. E o capítulo 4 é o capítulo final, que fala sobre a questão dos valores de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Não é? É o culto mais prático na vida, e há uma ponta de esperança para aquele mensageiro que viria preparar o caminho do nosso Salvador. E é quem? Esse mensageiro? João Batista. Né? Então, Malaquias escreve a sua profecia e prega nesse contexto em que Neemias vira as costas. Então, por isso que quando Neemias volta, ele vê esse quadro. Não há menção no livro de Neemias de Malaquias. O que dá a ideia de que Malaquias pregou, anunciou. E quando Neemias volta, olha para mim, você acha que Neemias ia chegar como? Me perdoa a expressão, chegou chegando, amados, os 2 pés no peito do povo. Chegou detonando. Ele vai encontrar algumas coisas mal feitas, que eu vou explicar, e ele termina, e ele 3 vezes nesse capítulo, ele faz a mesma oração, ou começa a oração com a mesma expressão. Quem conhece o capítulo sabe. Qual a expressão? Lembra-te de mim. Ó Deus. Acertando as contas com o passado. Eu não quero que isso seja uma máxima na sua vida, amados. Mas talvez você tenha deixado algumas coisas degringolar na sua família. Talvez você tenha deixado algumas coisas assim, à vontade demais, no seu ministério. Talvez você tenha deixado algumas coisas assim, soltas demais no seu coração. E a mensagem de hoje é acertar as contas com o passado, no que diz respeito à casa, ao culto e ao coração. A casa, o culto e o coração. Então a mensagem hoje, amados, é o tipo da mensagem que é proibido para menores espirituais. É proibido para crianças na fé. É mensagem para quem de fato quer ter uma vida avivada, consagrada. Uma vida que de fato agrada ao Senhor. Leiamos o texto. Naquele dia, foi lido o livro de Moisés diante de todo o povo. E achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não poderiam jamais ser admitidos no povo de Deus. Pois em vez de terem ido ao encontro dos israelitas com pão e água, tinham contratado Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção.
Quando o povo ouviu essa lei, separou de Israel todas as pessoas de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. E havia preparado para este uma sala grande, onde anteriormente se recolhiam as ofertas de cereais, os incensos, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho novo, do azeite, prescritos para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas para os sacerdotes. Mas durante todo este tempo eu não estive em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Mas depois de alguns dias, pedi permissão ao rei e voltei a Jerusalém. Fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito em preparar para Tobias uma sala no pátio do templo de Deus. Isso me desagradou muito, e por isso tirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da sala. Por minha ordem, então, purificaram as salas e coloquei nelas novamente os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Fiquei sabendo também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue e que, por isso, os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido, cada um para suas terras. Então censurei os oficiais e lhes perguntei por que o templo de Deus ficou abandonado. Convoquei então os levitas e os cantores e os coloquei nos seus postos. Todo o povo de Judá então trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo, do azeite para os depósitos, e designei como tesoureiros sobre os depósitos Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escrivão, e Pedaías, dentre os levitas, e como ajudante deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque eram homens de confiança, e receberam a responsabilidade de fazer a distribuição entre seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não te esqueças das coisas que fielmente fiz pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias, vi que em Judá, alguns homens trabalhavam nos tanques de espremer uvas no sábado, e outros levavam feixes de trigo que colocavam sobre os jumentos. Vi que também traziam vinho, uvas e figos, e todo tipo de carga a Jerusalém no sábado. Adverti-os por estarem vendendo alimentos no dia de sábado. E em Jerusalém moravam alguns homens de Tiro, e eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que vendiam em Jerusalém ao povo de Judá. Por isso repreendi os nobres de Judá e lhes disse: por que estás fazendo tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso os vossos pais não fizeram a mesma coisa e por isso o nosso Deus fez vir todo esse mal sobre nós, essa cidade? Profanando o sábado, provocais a ira ainda maior sobre Israel. Quando as sombras da tarde atingiram as portas de Jerusalém antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas e que não fossem abertas antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens junto às portas para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os comerciantes, os vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Eu os repreendi, dizendo: por que passais a noite em frente ao muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante, não vieram mais no sábado. Ordenei aos levitas que se purificassem e viessem vigiar as portas para santificar o sábado. Lembra-te de mim também por isso, Deus meu, e tem compaixão de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi também que alguns judeus tinham casado com mulheres de Astode, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Astode ou de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. Eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Meu Deus, fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não dareis vossas filhas em casamentos aos filhos deles, e não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Acaso não foi nisso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, ele até foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. E agora temos de ouvir que fazeis este mesmo grande mal, essa infidelidade contra o nosso Deus, e estáis vos casando com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, e eu o expulsei para longe de mim.
Lembra-te deles, Deus meu. Pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio e dos levitas, assim os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e fixei responsabilidades para os sacerdotes, para os levitas, para cada um conforme a sua função. Fixei também normas para a provisão de lenha em tempos determinados, e para os primeiros frutos, lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus. Deus, toma conta do nosso coração, Deus. Que a gente receba essa palavra como fogo no nosso coração. No nome de Jesus. Amém e amém. João Marcos, a grande ideia. Se queremos ter uma vida avivada diante do Senhor, temos de resolver as pendências com o nosso passado, reiteradamente assumindo o nosso compromisso com a palavra de Deus. E preste atenção nessa palavra, reiteradamente assumindo nosso compromisso com a palavra de Deus. Porque, amados, é muito fácil a gente se esquecer. Quem lê o livro de Neemias e fala o seguinte, gente, não é possível que esse povo é assim. No último capítulo, então, esse capítulo que eu terminei de ler, Neemias precisou lembrar de aquilo que aconteceu lá no tempo da travessia do deserto. Está lá registrado, se não me engano, em Números. Em Êxodo, para ser mais preciso. Esse texto aqui que ele cita da lei de Deus está em Deuteronômio. Depois é preciso lembrar aquilo que Salomão havia cometido ao se casar com mulheres estrangeiras. Amados e amadas, como o povo de Deus se esquece com facilidade. Nós estamos diante, amados, e o comentarista James Balse vai dizer, até o final dos seus dias, Neemias manteve o mesmo zelo que mobilizara as leis para reconstruir os muros. O fez intervir para abolir a expoliação dos pobres, a exploração dos pobres. Ele não era um líder instantâneo, ele era um líder que permaneceu coerente com a sua visão por todo o tempo que viveu. Ele não era um líder, amado, casuístico, esses líderes que surgem, esses líderes que aparecem como fenômenos nas eleições, e qualquer comparação com alguns casos de hoje não é mera coincidência, surge do nada e de repente vai lá para cima. Não é? É um milagre. Depois também com a mesma força que sobe. Neemias não, amados. Neemias, ele prosseguiu. Olhe para mim, meu querido. A questão não é a velocidade que você conduz a sua vida, mas é a constância com que você organiza o seu caminho. A questão não é velocidade. Tem gente que é como um meteoro. Eu faço, aconteço, pastor, pode contar comigo. Vigília, 3 horas da manhã, eu estou junto e tal. E vamos lá, evangelizar, ganhar o mundo e tal. É muita velocidade. É bobeira. Quando começa assim, eu já falo, ixi. O negócio é ser consistente, é ser persistente, é ser como Neemias. Mas nós estamos diante, amados, de um texto que fala de reforma, de avivamento. Fala de contas que precisam ser prestadas com o passado. Primeiro, nas bases da casa. Tudo começa na casa. E aí os versículos de 1 a 3, e depois nós vamos dar um pulo dos versículos 23 a 31 para a gente ver como que isso foi feito. Neemias retorna, amados, depois de alguns anos. Por mais que o texto aqui diga no versículo 6, né, depois de alguns dias, né, pedir permissão, mas isso não significa de dias que ele passou. Mas depois de alguns dias, depois de alguns anos, ele pede permissão ao rei para voltar. E aí, amados, o capítulo 10, eu não vou entrar em detalhes, mas muito do que está no capítulo 10 se repete no capítulo 13. Só que tudo dizendo o seguinte, e não funcionou nada. Não funcionou nada. Os compromissos, amados, foram assumidos no capítulo 10 e completamente esquecidos no capítulo 13.
Essa lei de Deus aqui no versículo 1, por exemplo, do capítulo 13, está em Deuteronômio 23, 3 e 4. Nenhum amonita, nenhum moabita entrará na congregação do Senhor. Aí eu sei que eu tenho gente aqui, porque eu tenho um crente aqui bom, que fala o seguinte: mas pastor, tem Ruth, que é moabita. Mas Ruth é uma convertida. Ruth, quando ela disse, o teu Deus, disse para a sogra, né? Olha só que bênção, amados. A sogra pode ser uma bênção. A Ruth disse para Noemi: olha, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Ela não era mais uma moabita. Ela, quando chega nas campinas de Belém, nos campos de Boaz, oh, que livro formidável, né? Sai dos campos de Moabe e vai para os campos de Boaz, ela já é uma estrangeira. Ela é sempre dita, Ruth é moabita, Ruth é moabita. Mas ela vai terminar como Ruth, a esposa de Boaz. A avó de um rapaz na história, que eu não sei se você se lembra, um fraquinho, chamado Rei Davi. Só isso. Mas, amados, os moabitas, os amonitas, os astoditas, eles não podiam ter comunhão com o povo de Deus. E Tobias era um amonita. E haviam outros moabitas ali também. Uma mistura generalizada, amados. E quando o povo ouviu isso, versículo 3, separou de Israel todas as pessoas de ascendência estrangeira. E no capítulo 23 em diante, há uma explicação. O povo decide obedecer, amados, mas o rol de casamentos mistos envolvia judeus que haviam se casado com mulheres de Astod, Amon, Moabe. Versículo 23 a dizer de que eles haviam casado com mulheres assim. Eram judeus, amados, que em segundo casamento. Porque a maioria do povo que veio na leva junto com Neemias já vieram casados. E eles estavam deixando as suas mulheres para casar com os estrangeiros, com as estrangeiras. E a coisa estava tão séria, versículo 24, que a metade dos seus filhos falava a língua de Astod, de outro povo. A miscigenação, amados, aqui não era uma questão étnica. Por favor, não significa aqui que há base bíblica para o racismo. Era uma questão espiritual. Se aquelas crianças estavam nascendo e crescendo sem falar a língua dos judeus, a língua do povo de Deus, é porque eles já estavam adorando outros ídolos, amados. Os pais não estavam mais ensinando aos seus filhos o caminho que eles deveriam andar, e a fala deles era misturada. E infelizmente, como as nossas crianças hoje em dia, em muitos lares, a gente percebe o jeito das crianças falarem e fala o seguinte: isso daí não é coisa de crente, não. Porque falam meio que astodita, né? Falam uma linguagem estranha, falam uma linguagem mundana, gente. Tem filho de crente, amado, que se você for fazer realmente um teste nele, ele de crente não tem nada, porque não aprendeu em casa. Não aprendeu em casa. Os pais, amados, estavam preocupados em se casar. Os pais estavam preocupados em apenas o prazer imediato. Os filhos estavam sendo criados, amados, de qualquer jeito. Esdras capítulo 9 vai dizer sobre isso, né? Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. O pessoal não dava bom exemplo, amados. Crianças que não tinham mais a identidade do povo de Deus. É aquilo que eu falo, amados. Você não traz o seu filho para a EBD. Você não faz culto doméstico. Você diz que a sua criança tem que escolher o caminho mais tarde. Você dá o castigo para o seu filho de não vir na igreja nem participar dos programas da igreja. Quando ele apronta alguma coisa, ao invés de você tirar o videogame, jogo, televisão, o que for.
Você afasta o seu filho da casa de Deus, aí depois você vai ver que ele vai falar astodita. Ele vai falar uma língua que nem você vai entender. E aí mais tarde você vai orar e chorar, dizendo: pastor, meu filho está afastado da casa de Deus. O que eu fiz de errado? Coça a língua para falar, mas eu não falo porque a palavra de Deus diz que a gente não pode esmagar a cana trilhada, nem apagar o pavio que fumega, né? Eu tenho como pastor, como homem de Deus, dizer o seguinte: vamos orar, ainda há esperança. Mas quando a gente percebe como alguns pais criam os filhos, uma palavra que é os jovens, na hora de casar, o seu padrão de escolha é só estética. A pessoa pode não ter nada na cabeça, mas tem que ser bonito. Mas o cara é um troglodita, ela é um cérebro de dinossauro. Mas você está interessado, você quer. Você precisa escolher alguém para você casar, que você diz o seguinte: olha, essa daí vai ser mãe dos meus filhos. Ela tem características, qualidades para isso. Você precisa observar isso. Ah, pastor, mas é muita coisa. É muita coisa? É uma decisão para a vida toda. Você precisa ter um homem amado e a minha amada. Amado não, mas minha amada. Você precisa escolher um homem que vai ser líder espiritual da sua casa, vai ser um sacerdote. Se ele não faz devocional, se ele não lê a Bíblia, se a linguagem dele é meio astodita, ele já fala astodita, já tem um sotaque estranho, é cheio de parangandã, como é que vai ser? Amados, Neemias joga pesado. Eu caprichei aqui na expressão para tentar aliviar. Diante desse quadro, a reação de Neemias é de um fiel desespero. Fiel desespero é bondade minha. É bondade minha, eu admito. Porque no versículo 25 diz assim: eu os repreendi e os amaldiçoei. Vocês são malditos. Espanquei alguns deles. Meu Deus do céu, Edilberto. Espanquei alguns deles. Arranquei-lhes os cabelos. Meu Deus do céu. Neemias virou um gigante, virou um Wolverine. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos deles. Não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Onde vocês estão com a cabeça? Vocês não se lembram que Salomão fez isso? E foi por conta disso que aconteceu tantas coisas na nossa história. Neemias era amado por Deus, e aqui Neemias faz uma brincadeira com o hebraico, né? Porque o nome de Salomão, o primeiro nome dele é Gididias, que é justamente o amado do Senhor, né? Ele era amado por Deus. Deus o constituiu rei sobre Israel. Acaba, as mulheres o levaram para o pecado. E agora vocês estão fazendo a mesma coisa. Aí o versículo 28 diz o seguinte, mas é a lei de Murphy, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Versículo 28. Aí que encrencou tudo. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe. Ele era genro de quem? De Sambalate, o Horonita. Sambalate, junto com Tobias e Gessem, inimigos do povo de Deus. E o filho do sacerdote, amados. Na verdade, o neto, né? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, se casou com a filha de Sambalate. Acho que Neemias estava cansado de bater e falou assim: eu expulsei para longe de mim. Falei: sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Amados, não tem nem como comparar. Imagina um inimigo do povo de Deus hoje. Imagina um neto de um pastor se casando com a filha dele. Sei lá, para não usar nenhum exemplo no Brasil,
É uma... o neto de um pastor casando com a filha do Jung On-un lá da Coreia do Norte. Imagina. Eu estou amando a filha do Jung On-un. É a mesma coisa. O cara é um inimigo. O cara tem campos de concentração de cristãos, mais de 100 na Coreia do Norte. Mais de 100. Aí você imagina um neto de um pastor dizendo o seguinte: eu estou apaixonado pela filha do Jung On-un. É a mesma coisa. Pior até. Olha para mim, amados. Casamento é aliança. Você não se casa apenas com um rosto bonito. Você se casa com uma história familiar. E mais do que isso, Natália, você se casa com a fé da pessoa. Se fosse só com o rosto bonito, seria fácil. Casa só com o rosto, um holograma. Não é, Arthur? Mas não é um holograma. É uma pessoa que vem com uma carga de família. Hein, João? Uma história familiar, uma história de fé. Que você, na lua de mel, já vai descobrir. Ixi, é diferente. Mas aí já vai ser tarde. É isso que a Bíblia nos ensina. Por isso que Neemias ficou, desculpa a expressão, ficou possesso de ira. Porque se existe uma coisa, amados, que a gente não pode errar é no casamento. Você pode errar em muita coisa, mas no casamento não tem como errar. Eu não quero que o meu filho erre. Você quer? Então você precisa ensinar isso para ele. Não busque mulheres fora do povo de Deus. E para as meninas, não busque homens fora do povo de Deus. Podem ser honestos, podem ser sinceros, podem ser bonitos, podem vir no culto antes do casamento. Aqui eu vejo esse espetáculo. Aqui eu vejo esse espetáculo. E vem no culto, e canta, e me ama, e me chama até de meu bem. Mas é pura fachada. É astodita. E vão ter filhos astoditas. Isso é sério, amados. Isso é muito sério. Olha, isso é muito sério. Casamento é muito sério. Não dá para errar. É casa. Mas eu preciso prosseguir. Aqui só daria já uma mensagem. Meu tempo até quase está estourando já. Tem a questão do culto. 4-14. Neemias vira as costas e deixa um sujeito chamado Eliasibe. Nome bom, né? Eliasibe. Eliasibe, você vai cuidar dos tesouros, dos depósitos. Você vai ser uma espécie de tesoureiro da igreja batista em Jerusalém. Você vai cuidar dos dízimos, das ofertas. E outra coisa, manda sempre o cheque para os cantores, para os porteiros, para os sacerdotes. Tá ok? Versículo 5. Versículo 6. Neemias está voltando. Versículo 7. Quando Neemias volta, Neemias descobre, amados, que esse sujeito chamado Eliasibe preparou uma sala no pátio do templo de Deus. Para quem? Tobias. É, ele mesmo. Tobias. O amonita. Você já imaginou, amados, um quartinho para ele no templo? Para ele ficar de olho nos dízimos, nos depósitos do povo de Deus ali, cuidando, a raposa cuidando do galinheiro. O infiltrado do diabo dentro da igreja, morando na igreja, tendo cargo na igreja. O Tobias, ele mesmo. Versículo 8. É o que Neemias faz. Isso me desagradou muito. Por isso tirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da sala.
Neemias era valente, mas ele falou, o quê? Pegou tudo. Pegou a cama, pegou a cômoda, pegou o computador, pegou o celular, pegou tudo para fora. Eu acho até que se Tobias, o Adriano, se Tobias estivesse na frente, Neemias pegava ele também e saía. E jogava por fora, por porta afora. Purificaram as salas, versículo 9. Para colocar os utensílios do templo, amados. Tinha que purificar. Lavou, cuidou, porque ele era um indigno de estar ali, amados. Versículo 10, fiquei sabendo também que a parte aos levitas não era entregue, os levitas estavam sem salário, amados. E haviam cada um fugido para suas terras. Tinham voltado para trabalhar na lavoura. Por quê, gente? Quem vai ficar de fome? O pessoal tocando no culto, dirigindo o culto, não dava nada. Tobias ficava com todo o dinheiro, amados. Ele era um extorquista, ele era um bandido. E Eliasibe ali em conluio com ele. Amados, é triste quando a igreja negocia o seu púlpito com gente indigna. É indigno na obra de Deus ser pessoas que estão no nosso meio apenas para tirar proveito pessoal. São vigaristas da fé. São charlatões da fé. Usam a mídia para dizer que nos representam, mas na verdade são canalhas. Tobias. E a obra de Deus não avança. Por que a gente até hoje, amado, tem dificuldade com missões? Porque muito das ofertas missionárias são desviadas por Tobias. Eu não quero ficar decepcionando a sua fé, mas eu não quero também que você seja ingênuo. Aqui em nossa igreja nós somos criteriosos, cuidadosos, por isso que Deus tem nos abençoado. Mas tem igreja por aí que levanta oferta de missões e elas vão para todos os outros fundos, menos para o campo missionário. Tobias. Neemias fica, versículo 11, censura os oficiais. Diz, gente, por que o templo está abandonado? Ele convoca todo mundo, diz, gente, volta para cá. Gente, volta a dar o dízimo. Gente, agora vai voltar a ser diferente. Gente, vamos acertar as contas com o nosso passado. Vamos mudar. Vamos ter um choque. Se Neemias estivesse hoje em dia, ele usaria essa expressão, choque de gestão. Que nada mais é do que voltar a fazer, amados. Vem cá, isso daí tira, isso aí tira, isso aí tira. Eu, pela graça de Deus, já trabalhei intervindo em alguns processos de igreja. Coisa séria, hein? Tem lugares aí que eu não sou muito amado, não. Se aqui eu já não sou tão amado por alguns, imagine de fora. Quando a gente chega, olha o relatório financeiro. Está errado, corta isso, tira isso, muda isso. Ah, pastor, não sei o quê. Não, então vamos fazer o que é certo. Choque. Obra de Deus, amados, é coisa muito séria. Dinheiro de Deus, amados, é coisa muito séria. Culto a Deus é coisa muito séria. E eu vou ser radical agora com vocês, viu? John White vai dizer sobre isso. Porque tem gente que... John White é um excelente autor, vai trabalhar vários livros, eu vou fazer uma citação dele aqui. Porque tem gente que está ouvindo essa mensagem e está dizendo, nossa, que Neemias grosso, que homem violento. Gente, na obra de Deus, amados, vez por outra, a gente tem que tomar atitude. Por isso que liderança no povo de Deus tem que ser para homem. As mulheres ajudam, cooperam, mas é o homem que tem que colocar a cara na reta. Me permitam essa expressão rasteira, mas é isso mesmo. Vamos lá. No lar, se você quer mudar as coisas, o homem que tem que falar grosso. Tem homem falando fino. Meu Deus do céu, tem homem que eu vou te falar uma coisa. Misericórdia, hein? John White diz assim, no trabalho cristão, a covardia para evitar o desagrado está causando hoje mais danos que qualquer outra dificuldade ocasionada pela irascibilidade dos líderes cristãos. A igreja tornou-se flácida, velha, afeminada, inepta, sem vontade de agir, amados.
A igreja está muito afeminada, está muito fosca, está muito assim. Ai, não fala isso não, não fala isso não. Ai, isso é muito duro, e não sei o quê. Ai. Não dá. Tem erro que não tem que tolerar, amados. Eu não critico Neemias. Neemias chega depois de alguns anos, vê queda dos dízimos e ofertas. Os levitas e cantores tinham que voltar para a roça, para trabalhar, para poder comer. Ele fala o seguinte: eu vou mudar. Malaquias já tinha falado, preparado o caminho, porque Malaquias já tinha detonado tudo. Então ele fala, então nós vamos mudar. Nós vamos mudar. E tem uma coisa, Deus, lembra-te de mim. Versículo 14. E não te esqueças das coisas que fielmente fiz pelo templo do meu Deus. E aí, por último, a mudança no coração. Aí é que entra a questão do sábado. Eu quero que você olhe para mim para você entender isso. O sábado aqui não é uma questão do dia. O sábado aqui é um princípio espiritual. O sábado, ou se você quer usar uma expressão bonita no hebraico, é o Shabá. Significa o seguinte: você precisa trabalhar como Deus trabalhou e trabalha até agora. Mas no sétimo dia, ele estabeleceu o Shabá, que é o tempo de descanso. No original hebraico, Shabá vem da mesma raiz do verbo esfriar. Isso é, você está quente, desenvolvendo. Aí Deus fala o seguinte: para e agradece. Celebra, exalta a Deus, cultua a Deus, prioriza a Deus, cuidado com a ganância. É fazer como John Wesley orava: Senhor, eu abro mão do que eu recebo imediatamente para o pagamento das minhas contas. E faço isso o mais rápido possível, para que o dinheiro não encontre o caminho do meu coração. John Wesley sabia disso. Só que eles estavam desonrando o sábado, amados. A ideia do sábado aqui, a correspondência que eu faço do sábado é com o coração do homem. Jesus havia dito em Mateus 6, 19 a 21, não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem consomem, onde ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Preste atenção, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Sábado aparece 9 vezes no livro de Neemias, a palavra, 7 vezes apenas neste capítulo. Ele é importante. O sábado, amados, foi feito para regular a nossa relação com o trabalho. O sábado é um elemento limitador da nossa ganância. Sábado significa que você precisa ter uma folga semanal para você não acreditar que é você que se sustenta, que Deus lhe dá enquanto você descansa também. O sábado, amados, Marcos capítulo 2, 27 e 28, foi feito por causa do homem, e não o homem por conta do sábado. O Jesus, o Filho do homem, até do sábado é Senhor. Você não pode deixar que as pessoas lhe julguem por comer, beber, ou por causa do dia de festa, ou lua nova, ou dos sábados. Colossenses 2,16. Porque no verso 17, Paulo vai dizer de que os sábados, incluindo tudo isso, são sombras das coisas futuras. O sábado precisa ser preservado, e o sábado é um dia de folga, amados. Pode ser o domingo, na maioria da gente é o domingo, sim ou não? Um dia de folga, o princípio é esse: não trabalhar, não se ocupar das coisas pessoais. Mas eles estavam, amados, levando feixe de trigo, vendendo vinho, uva, figo, no dia de sábado. Haviam pessoas vendendo peixe, mercadoria no sábado. É aquela questão, amados, não estava tendo diferença mais, dia de semana e sábado. Eles estavam fazendo grande mal. Versículo 17 fala que eles estavam profanando o sábado. Versículo 18 vai usar a mesma expressão, profanando. O que é profanando? É desonrando o Deus do sábado. A coisa é muito séria, amados, que Neemias é obrigado a fazer o seguinte: olha, eu já havia mandado na sexta-feira, quando vira o final da tarde, versículo 19, é para as portas da cidade se fecharem.
para não entrar nenhuma carga. Só que o versículo 20 diz que os comerciantes e vendedores passavam a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Por quê, amados? Para pressionar, para protestar. Versículo 22 diz que Neemias precisou dar ordem de prisão, dizendo: eu vou prender vocês. Desse jeito, eu vou prender vocês. Versículo 21. Amado, será que você não pode dedicar um dia da semana para Deus? Parar de trabalhar? Gente, hora extra, sábado, não enriquece ninguém. Eu nunca vi ninguém falar: pastor, olha, hora extra domingo, que bênção. Domingo seu trabalho não rende. Salvo se você for obrigado por contrato, né? Chega um patrão, tem gente aqui que trabalha assim. E geralmente quem trabalha com caso de veraneio, marinheiro e tudo, o domingo está ali. Mas eu estou falando daqueles que podem separar um dia, mas não fazem, por ganância. João, tem carregado que passa assim e fala o seguinte, na sessão: quem quer colocar o nome no quadro do serão? Os crentes são o primeiro a levantar a mão. Eu não sei se eles têm problema em casa, vai ver, tem também. Não quer lidar com a família, não tem compromisso nenhum. É igual o culto de quinta-feira, amados. Não é indireta não, mas é verdade. Você vai marcar, por exemplo, academia, curso e tal, aí a pessoa marca o seguinte: quais os seus dias disponíveis? Ao invés de você falar: olha, meus dias disponíveis são segunda a sexta menos quinta. Você fala assim: não, meu dia disponível é quinta-feira. Quinta-feira eu não tenho nada mesmo para fazer, então coloque na quinta. Amados e amadas, vamos cuidar. Vamos levar a sério isso. Você não pode ficar um dia sem trabalhar. Queridão, queridona, olhe para mim, por favor. Estou caminhando para o final, tá? Você não pode ficar um dia sem acessar seu celular? Um dia sem WhatsApp? Um dia sem Facebook? Eu sei que você vai tremer, você vai ficar com crise de abstinência. Ai, meu Deus, ai, estou nervoso. Mas não dá para ficar um dia. Não dá? Não dá para ficar um dia só se dedicando à família e a Deus e à casa de Deus? Tem certeza que não dá? Você tem que jogar bola no domingo, cara. Eu, quando era adolescente, eu era mais radical. Hoje eu sou radical um pouquinho, mas eu era muito mais. Um dia, por exemplo, eu estava numa comissão. Acho que eu nem contei isso para Débora. Eu estava numa comissão de organização de um congresso. Eu estava lá, representando a minha igreja, na comissão. Ô, Erivelto, eu não deixei, fiz igual Neemias, quase que eu vou para as vias de fato, para não ter futebol no congresso no dia de domingo. Falei: não, está errado. Se o congresso começa na sexta, termina no sábado, termina no domingo, ou na segunda, que seja, marca o futebol para sexta, para o sábado, para segunda, mas domingo não é dia de jogar futebol. Né? Não sei se hoje eu seria tão radical para não ter. Era um congresso, cara, então todo mundo estava ali. Mas eu louvo a Deus porque acho que o meu radicalismo na adolescência me ajudou a me preservar de muitas coisas. Eu sou de uma geração, amados, que domingo nem se ligava à televisão. Não é? Eu já falei com vocês aqui que eu fui conhecer cinema com 18 anos de idade. Eu achei estranho lá em Minas Gerais. Falei: gente, que televisão grande, senhor. Não é? Eu sou do tempo, amados, que uma irmã falou com seu filho. O filho queria muito conhecer o cinema. Muito. E na minha geração, cinema não era coisa para crente, amados. O Diego, a gente fala hoje, mas o crente passava na frente do cinema e olhava o cartaz de filme.
Se alguém da igreja passasse perto e falasse para o pastor, ia para a assembleia. Não podia. Né? Aí, voltando ao caso dessa senhora, ela falou: meu filho, você está insistindo tanto que quer ir para o cinema, eu vou com você. Mãe, a senhora vai comigo no cinema? Vou. Aí ela vai no cinema com o garoto, aí chega no cinema, antes do filme, ela se ajoelha na cadeira do cinema e começa a orar. E o filho fala: mãe, que é isso, meu filho? Aqui não pode fazer isso, não. Aí, João, lá em Minas Gerais, João, a mãe falou o seguinte: poxa, se aqui é um lugar que eu não posso falar com meu Deus, não é lugar para mim. E saiu. Ah, pastor, são excessos. Tá, eu concordo. Hoje não tem esse posicionamento sobre cinema. Embora tenha, porque não é todo filme que você vai no cinema, não é qualquer horário, não é qualquer coisa que o pessoal faz no cinema que você vai fazer, enfim, tem uma série de coisas. Mas a gente precisa estabelecer muito bem os limites do nosso coração. Né? Por exemplo, pastor, eu não vou no culto porque eu vou no cinema. A pessoa marca festa de aniversário domingo, na hora do culto. Isso ainda não entra na minha cabeça não, tá ok? Minha cabeça não consegue conceber isso. Não dá. Não dá. A gente precisa, amados, separar o nosso Shabá. O Shabá não é para dormir, é para adorar. É para dedicar a Deus, é para pensar nas maravilhas do Senhor. Caminhando para o fim, terminando já, aplicações para você levar para sua casa agora, pegando seu ônibus, sua bicicleta, caminhando a pé, seu Uber, seu carro. Mais importante do que estar com uma vida consagrada ao Senhor é manter-se em vida consagrada diante do Senhor. Sempre precisaremos de reformas espirituais em nossa vida. Eu não sei se você prestou atenção nessa frase. Mais importante do que estar com uma vida consagrada é manter-se. Ah, pastor, e quando as coisas estiverem ruins? Faça como Joel, profeta do século 8. Embora haja controvérsias, para mim Joel é o primeiro profeta do cânon. Tá ok? Malaquias é o último, Joel para mim é o primeiro. Ele diz no capítulo 2, versos 12 a 14, 13 e 14, né? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Tem hora, amados, que a gente tem que falar: Senhor, me reforma. Casa, culto e coração. Muda a minha vida, Senhor. E rasga. Mas não rasga as vestes só não. Não faz espetáculo aqui não. Igreja não é lugar para você fazer espetáculo, chorar, pular de cabeça para baixo, dar cambalhota. É lugar de você mudar a sua vida, virar a sua vida. Vira a sua vida de cambalhota. Muda de postura. Rasga o coração. Segundo, João, está entre as escolhas mais sérias de toda a nossa vida a de quem iremos partilhar nossa vida de casados. O matrimônio pode glorificar a Deus ou desonrá-lo grandemente. Olhe para mim, amados, não erre quanto ao casamento. Não erre. Um homem que errou no casamento, profeta, do século 8 também, só que no Reino do Norte, errou no casamento. E Deus usou o erro dele, o vacilo dele, para falar a Israel. Eu estou falando de Oséias. Ele mesmo. Se casou com uma mulher que virou uma toa. Pensou em separar e Deus falou: não vai separar dela não. Vai lá no mercado de escravos, porque ela havia se perdido tanta máscara. De início ela começou a trair com o Zezinho, o vizinho, o parente e tal. Mas
depois ela virou realmente uma prostituta cultual. Ela começou, a fazer programas diversos. No final, já acabada, toda zurumbática, ela está no mercado de escravos. Um caco de mulher. Um espantalho humano. Não era nem de longe aquela Gomer. O que Deus falou com Oséias? Tá ligado? Capítulo 3. Vai e ama outra vez. Compra para mim. Porque é isso que eu faço com Israel. Israel me abandona, me trai, e eu vou lá e resgato. Se segura na cadeira. Casamento é uma das questões mais sérias da vida. Porque depois, mesmo dando tudo errado, Deus vai e fala de novo. Vai lá e ama outra vez. João, Deus nos deu tempo igual a todos, para administrarmos de maneira igual. Trabalho e descanso são os ritmos divinos da nossa vida. Quando ignoramos esse princípio por ganância, subvertemos a ordem divina da vida. Até o Luiz Felipe Pondé, que é um ateu, escreveu certo aquele livro sobre os 10 mandamentos, quando ele disse o seguinte: santificar o dia em que Deus descansou é entender a necessidade de pararmos a semana para pensar. Pensar nele e na história maior da existência humana, a fim de nos mantermos humanos. Até as pedras clamam. Tá certo, Pondé. O sábado, amados, esse tempo, o Shabá, não é o sábado, o dia da semana, é o Shabá. Você para domingo, você vem na SDBD, você vai à noite, você separa o seu tempo. É para você parar, para pensar em Deus, para pensar na sua vida. Que amanhã, gente, é segunda-feira. E a gente vai estar novamente. Ô João, a D, e vai ser a última. Algumas mudanças só acontecerão em sua vida se você se irar contra o pecado que lhe tem dominado há tanto tempo. E daí eu falo, expulse os Tobias do seu coração. Está na hora, amado e amada, de você fazer uma reforma na sua vida. E eu quero chamar a atenção dos pais. Eu quero em 2 minutos terminar a mensagem falando dos pais. Quantos aqui pais que têm filhos? Levante a mão assim, por favor, comigo. Levanta a mão assim. Assuma essa responsabilidade, hein? Vamos lá. João, dê 2 cliques aí, por favor. Não vai dar para você ver detalhes, mas são 2 árvores genealógicas. Uma de Jonathan Edwards e a outra de um contemporâneo seu chamado Max Jukes. Quem faz esse paralelo é um autor chamado Arthur Pearson. Jonathan Edwards nasceu num lar piedoso. Seu pai foi pregador e antes dele o pai de sua mãe. Seus descendentes eram dedicados à palavra de Deus, seguiram o princípio de honestidade e integridade. Num registro de mais de 400 desses, da descendência desse homem, inclui presidentes de universidades, professores, ministros do evangelho, missionários, teólogos, advogados, juízes e vários autores. Na outra árvore genealógica, do Max Jukes, era uma família que havia prostituição, embriaguez, imbecilidade e insanidade. Feito um estudo de 1.200 descendentes dele, um grande número se destruiu fisicamente. Alguns eram mendigos, criminosos, condenados, assassinos. De todos os 1.200, gente, se segura na cadeira aí, é duro. De todos os 1.200 descendentes, apenas 20 aprenderam uma profissão. E metade destes
aprendeu na prisão. Ah, pastor, mas isso tem base bíblica que o senhor está falando? Que quando a gente cria família no caminho do Senhor, nos valores do Senhor, a nossa descendência, ela é garantida, ela é próspera, em compensação que se a gente cria na criminalidade, na bestialidade, na imbecilidade, na prostituição, a gente só tem coisas mais. Várias bases bíblicas, mas eu falei que eu ia falar só em 2 minutos, meu tempo já está estourando. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Casa, culto e coração. É assim que termina o livro de Neemias. Acertando as contas com o passado, nas bases do culto, casa, culto e coração. Abaixe sua cabeça e diga: Deus, eu quero redirecionar a minha vida. Eu preciso redirecionar a minha vida. Do jeito que está, não dá não. Eu estou dando mau exemplo para os meus filhos. Eu estou ensinando a eles que o culto é de qualquer jeito. Que a igreja é quando a gente não tem outra coisa para fazer. Eu estou deixando de dar o dízimo e com isso eu não estou ensinando a ele ou a ela o valor da contribuição. Eu tenho mantido Tobias no meu coração. Eu preciso ser franco contra o pecado. Não adianta apenas não pecar. Você tem que pregar contra o pecado. E ensinar isso. E constituir a sua família. E entender que casamento é coisa séria. Casamento não é para criança. Se você for casar pensando em separar, não casa. Não casa. Não casa. Pura e simplesmente. Casamento é para a vida toda. Deus, a tua palavra não poderia ter terminado de maneira mais empolgante e apelativa, apelando ao nosso coração. Que o teu povo vá para casa com a cabeça quente. Que o teu povo vá para casa dizendo o seguinte: como está a minha casa, o meu culto e o meu coração. Minha casa, meu culto e o meu coração. Que isso seja levado mais a sério. Tem muita gente brincando na tua casa, brincando no teu culto, brincando com os ídolos do seu coração. Precisamos de uma reforma. O tempo é esse. Tem de ser agora. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor lhes abençoe e lhes guarde. Que o Senhor guarde o ônibus que você vai, o carro, sua condução, lhe guarde no caminho. Que o Senhor proteja a sua família deste vírus e de tantas outras enfermidades. Que o Senhor lhe traga aqui na quinta-feira nosso culto, no domingo na IBD e logo mais à noite. Que o teu povo faça as devocionais. Que Jesus seja o centro da casa, do culto e do coração. E o Espírito Santo lhes encaminhe em toda obra. Esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, queridão, queridona. Bênção de Deus para você. Ah, e os homens não se esqueçam não, viu? O desafio aí do Max, né?